Agora 9h07. A Justiça concedeu a guarda de filha ao pai enquanto a mãe realiza mestrado fora do Brasil. Em decisão unânime, a 5ª turma civil do TJDFT concedeu a um pai a guarda unilateral da filha que estava com a mãe desde a separação do casal, pelo período em que a genitora estiver em Portugal para os estudos e mestrado. A decisão do colegiado levou em conta que ambos os pais, eles possuem condições de exercer a guarda da criança. No entanto, a mudança da menor para outro país a afastaria do convívio com parentes maternos e paternos e com o próprio pai. Vamos tratar desse tema, guarda e convivência com os filhos em tempos de pandemia. O nosso convidado é o advogado, professor e especialista em direito de família, Dr. Flávio Grutti, que inclusive também faz a transmissão ao vivo pelo Instagram dessa entrevista. Dr. Flávio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio Duarte. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Às ordens. Vamos lá então, eu gostaria que o senhor já fizesse para nós uma introdução de como o julgado dessa 5ª turma civil aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios está fazendo, como estão sendo decididas essas questões do país sobre o regime de guarda e também o direito de convivência. Ok, existe uma confusão muito grande a respeito desses conceitos. E nós temos que esclarecê-los. Por exemplo, o que é guarda? A guarda é um atributo do poder familiar. Poder familiar é o antigo pátrio poder, ou seja, é a forma de gestão da vida do filho. Como que serão cuidados os filhos no tocante aos interesses atuais e aos interesses futuros. Portanto, a guarda, resumindo, é como e quem vai gerir a vida dos filhos presente e futura. Já o direito de convivência, até pela própria acepção da palavra, Sérgio, tem a ver com a frequência, a forma, como que aquele pai ou aquela mãe que saiu do lar vai manter aquele contato mais próximo com o filho. Então, dentro desse espectro, nós temos que primeiro fixar o regime de guarda. Fixado o regime de guarda, nós temos que fazer a regulamentação do direito de convivência, que é sinônimo do direito de visitas. Agora, dentro do assunto guarda, nós temos que estabelecer os 2 regimes que constam do Código Civil. O primeiro é a guarda compartilhada. O segundo é a guarda unilateral. Sempre que você pensar em guarda compartilhada, pense na guarda emocional. Pense no cogerenciamento da vida daquela criança. Ou seja, você vai estabelecer quem vai ficar com o lar de referência, ou seja, se o menino vai morar com o pai ou se vai morar com a mãe. E dentro desse espectro, nós vamos fazer uma cogerência da vida da criança, de forma que quem tiver a guarda compartilhada não perde a autonomia para dar aquelas ordens ordinárias enquanto estiver na posse do filho. Exemplifico, Sérgio. Às vezes, por exemplo, o lar de referência fixado na guarda compartilhada é o da mãe. E a mãe reluta um pouco com essa situação, porque acha que vai ter que pedir autorização para tudo que for ser dado de ordem para o filho. Não é assim. A mãe ou o pai, enquanto estiver com o filho, tem direito de limitar o uso de videogame, tem o direito de colocar de castigo, tem o direito de deixar descer ou não para brincar, tem o direito de deixar ir para a casa do tio ou da tia, enfim, aquelas ordens que nós chamamos de ordinárias. Entretanto, quando for uma decisão mais importante, como por exemplo, em qual escola vai ser matriculado, se vai ser numa escola bilíngue ou não, ou então se vai fazer academia, se vai fazer judô ou karatê, se foi diagnosticado com uma doença e eventualmente precisa de um tratamento, qual vai ser este tratamento? Isso tem que ser decidido obrigatoriamente de uma forma conjunta. De outra forma, ô Sérgio, o que acontece? Pela guarda compartilhada, evita-se o pai fantasma, o pai de final de semana. Ou seja, você chama a responsabilidade daquele que saiu do lar para que ele continue participando ativamente na vida dos filhos, de forma que a criança sinta o menos possível a ruptura, o desfazimento do lar conjugal. Daí porque a lei estabelece
que o tempo de convívio tem que ser equilibrado, não matemático, mas equilibrado. Para quê? Para que o filho tenha o duplo referencial sobre quem é o pai, quem é a mãe e quem está participando da vida dele. Já a guarda unilateral, ela não retira o poder familiar daquele que não a detém. Só quem retira poder familiar ou suspende é a justiça. Entretanto, aquele que detiver a guarda unilateral terá uma autonomia maior para dar aquelas ordens ordinárias do dia a dia e também para decidir os rumos mais importantes da vida da criança, como, por exemplo, a questão de onde vai ser matriculado, de qual tratamento será dado diante de uma doença. Ou seja, na guarda unilateral você mantém o poder familiar. Entretanto, você tem, de certa forma, esvaziar daquela ingerência diária na vida da criança. Entretanto, aquele que tem a guarda unilateral, ele tem o direito de pedir esclarecimentos, de pedir informações e de pedir também a prestação de contas. Ele não é alijado da vida do filho, apenas ele não vai ter aquela responsabilidade diária e mais intensa de tomar decisões importantes juntamente com a genitora. Muito bem, doutor Flávio. Inclusive, para quem estiver acompanhando esta participação no senhor no Instagram, pode fazer perguntas também, que a gente pergunta aqui para o doutor Flávio. Perfeito. Doutor Flávio, nesses tempos de pandemia, o que mais o senhor tem enfrentado? É possível impedir que um pai visite o filho enquanto vigoram essas medidas de prevenção à Covid-19? Sérgio Duarte, é uma questão muito tormentosa e a resposta é depende. Isso tem a ver com uma sensibilidade muito grande dos casais e dos advogados que eventualmente forem contratados. Ainda não há uma jurisprudência porque o assunto é recente, mas o que eu posso dizer sobre a linha decisória dos juízes? Você pode, diante de uma situação peculiar, e eu vou exemplificar, pedir ao juiz que suspenda as visitas presenciais e que ofereçam uma nova forma de visita, como, por exemplo, as videoconferências. Não basta o simples temor de contaminação para que você obtenha uma suspensão das visitas presenciais. É necessário que haja um motivo forte, um motivo plausível. Por exemplo, suponhamos que o pai seja médico ou trabalhe em qualquer outra área da saúde. Tem aquela situação de risco frequente, como diz na mídia, está na linha de frente. Por outro lado, a mãe reside numa casa com os pais, e os pais são idosos e têm algum problema de saúde grave, como um problema pulmonar, como um problema cardíaco. Diante dessa situação, eu vislumbro uma justificativa plausível para que, por determinado tempo, aquele pai que trabalha na saúde não frequente o lar onde vive a mãe com a criança e que também tenham idosos, por exemplo, com situação de fragilidade da saúde. Em situações como tais, também podemos pedir ao juiz que impeça o deslocamento entre as cidades. É comum aqui em Brasília, por exemplo, que os pais residem nas cidades contíguas aqui ao Distrito Federal. Então, você pode impedir o deslocamento e solicitar ao juiz que o contato seja feito na área externa da casa, evidente, com as devidas precauções. Mas eu ressalto, o simples receio não é suficiente. Tem que ter algo mais forte, tem que ter um motivo justo. Me ocorre aqui uma outra lembrança. Suponhamos que o pai do seu filho tenha sido fotografado e as fotos tenham sido publicadas numa festa com a reunião de muitas pessoas, no Instagram, no Facebook. Isso é um motivo forte para suspender, não em definitivo, apenas suspender as visitas presenciais ante a notícia, ante a prova escancarada de que ele não está fazendo a quarentena ou tomando as medidas preventivas. Temos aqui uma colocação feita pela doutora Marcela Fursi, que nos acompanha, com base no melhor interesse do menor e o risco. Então, isso vai ao encontro justamente disso que o senhor falou. Exato. Sempre quando você pensa em criança, que você pensa em filhos, uma coisa tem que ficar em mente, Sérgio e Marcela, aqui eu mando meu abraço, querida amiga, o interesse dos pais sempre é secundário. O interesse da criança sempre é
o primário. Portanto, quando colidirem emoções entre os pais e o juiz for provocado para entregar uma prestação jurisdicional, ele vai olhar o interesse da criança e ponto final. É o princípio da proteção integral da criança que tem raiz constitucional. Doutor Flávio Grutti, mas então, se o pai não pode visitar o filho presencialmente, existe alguma outra forma, alguma alternativa? Como isso pode ser resolvido? Sim, existem algumas alternativas. Como eu disse no início, o incentivo, o incremento das ligações telefônicas ou até mesmo das videoconferências. Isso tem sido utilizado com uma frequência muito grande. Agora, é claro que isso funciona por algum tempo. A partir do segundo, terceiro mês, nós já vamos para mais de 80 dias, salvo engano, já passamos disso, começa a dar uma sensação de vazio. E nós temos que tomar um cuidado muito grande, Sérgio Duarte, com a questão da manutenção dos laços de afetividade e os laços de afinidade. Não é possível que isso se prolongue por tanto tempo a ponto de o pai e o filho começarem a perder os laços, as referências um de outro. Como eu disse, principalmente na guarda compartilhada, o filho tem que ter o duplo referencial. Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Qual é o papel de um ou de outro? O que eu tenho sugerido para casais que enfrentam situações como tais? Se as medidas se prolongarem por muito tempo e se a situação já estiver insustentável, proponha ao seu marido, proponha à sua esposa que haja uma compensação futura. Por exemplo, normalmente o direito de convivência ou direito de visitas, eles são fixados com uma visita semanal e finais de semanas alternados. Portanto, por que não, daqui para frente ou daqui a pouco, que essas visitas alternadas aos finais de semana não sejam frequentes? Ou seja, nós faríamos uma mitigação, uma relativização da alternância dos finais de semana. Se o pai pode ficar na quarta-feira por 2 horas, daqui a 1 mês, 2 meses, quando essas medidas se amainarem, nós podemos estabelecer 4 horas, 5 horas. Por quê? Uma compensação para que haja uma reativação daquele convívio mais próximo entre pai e filho. Porque, até na linha do que a doutora Marcela perguntou, nós temos que privilegiar o melhor interesse da criança e dentro do rol desses interesses está o contato com o pai, o contato com a mãe, de uma maneira equilibrada. Doutor Flávio, para a gente encerrar, com a experiência do senhor, como é que um pai ou uma mãe que precisa estudar no exterior e está nessa situação, igual foi decidida pelo TJDFT, que a guarda ficou com o pai porque a mãe vai para Portugal, como esse pai ou essa mãe deve proceder, então, para estudar no exterior? É possível que ele vá e leve o filho ou não? É possível que ele vá e leve o filho se houver uma concordância. Nós temos aí 2 vertentes, Sérgio Duarte. Se a mãe pretender viajar para o exterior para fazer um mestrado, como foi o caso dos autos, por exemplo, e tiver um ânimos, uma vontade de permanecer muito tempo, ou quiçá de não voltar, a situação se complica um pouquinho. De qualquer forma, havendo dissenso, a falta de concordância, a mãe, se não obtiver a autorização do pai, tem que ingressar com uma ação chamada de suprimento judicial, ou seja, aquela vontade do pai não consentida será substituída pela decisão do juízo. E aí nós temos que pedir o suprimento da autorização para viajar e também a autorização para mudança temporária do lar de referência. Ok? São 2 pedidos. Você supre a vontade não consentida e você também obtém a autorização do juiz para modificar temporariamente o lar de referência daquela criança. Evidente que essa ação ela tem que ser muito bem aparelhada. Tem que ter a prova da matrícula do menino no país para o qual a família irá se mudar. Tem que ficar comprovada a residência e tem que ficar demonstrada, sobretudo, que aquela mudança não vai ser prejudicial à criança. Vai ser até benéfica, por exemplo, porque vai aprender um segundo idioma. Agora, se a mãe tiver como objetivo não apenas ficar temporariamente no exterior e ela quiser mesmo mudar-se para outro país, aí não vai ser suprimento de consenso para viajar.
vai ser uma reversão de guarda, de forma que, se existir uma guarda compartilhada, que é a regra no direito brasileiro, essa mãe vai pleitear uma reversão para a guarda unilateral, porque nós temos um posicionamento jurisprudencial amplamente dominante de que a guarda compartilhada só é possível quando pai e mãe residem na mesma cidade, até para não vulnerar os princípios desse Instituto da Guarda Compartilhada, em que pese haver alguns posicionamentos isolados de que essa distância geográfica pode ser suprida pelos meios modernos de comunicação. Portanto, Sérgio, finalizando, se não tiver autorização, suprimento para viajar cumulada com a permissão para alteração temporária do domicílio. Portanto, se a mulher quiser sim mudar de país, aí vai ter que ingressar com uma ação de reversão de guarda, saindo da compartilhada, indo para unilateral, mas sem se descuidar de facultar ao pai amplo acesso ao filho por meio de videoconferência e, quem sabe, de ampliar o período de convivência nas férias. Muito bem, repercutimos aqui uma decisão da 5ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que concedeu a guarda da filha ao pai enquanto a mãe realiza o mestrado fora do Brasil. Falamos sobre guarda e convivência com os filhos, principalmente agora em tempos de pandemia, com o advogado, professor, especialista em direito de família, Dr. Flávio Grutti. Dr. Flávio, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Sérgio. Sempre às ordens. Muito obrigado. Agora, 9h23.